Então vamos falar um pouquinho sobre o sacro, complementando o que a gente já estava estudando antes, né? Vamos ver aqui da parte da anatomia, o que nos chama atenção no sacro, um osso fusionado. Nós podemos contar com algumas anomalias no sacro, inclusive a fusão anterior com L5, sacralização de L5, lombarização de S1, e também nós devemos considerar que nós não temos disco intervertebral aqui, entre as vértebras sacrais. Nós temos aqui uma linha transversa. Em algumas situações eu tenho um espaçamento que pode permitir uma disfunção em um dos segmentos, do tipo posterioridade. Essa posterioridade individual de um segmento sacral, ela pode ser listada como P-R ou P-L de um segmento específico. Então, eu vou falar aqui sobre a avaliação e a palpação do sacro. Eu vou considerar essa listagem junto na avaliação. Então, aqui eu tenho um dos aspectos da palpação do sacro, a palpação do, no caso, espaço, né, sacroiliaco, espaçamento sacroiliaco, onde o paciente vai estar sentado na maca, no caso no chair, na chair technique, né, na cadeira cervical. Eu baixo o encosto dessa cadeira, então eu vou ter um acesso bem facilitado à palpação no paciente na região sacroiliaca. Então, na primeira imagem aqui, eu vou ter então a palpação sacroiliaca associada ao lateral bending, né, que é a flexão lateral ipsilateral, primeiramente, depois contralateral. Na flexão ipsilateral, o que eu vou esperar? Eu vou esperar que o sacro vá para baixo, né, em direção à antero-inferioridade. Tá? Então, eu vou observar na flexão ipsilateral se ele vai para baixo. Se ele não vai para baixo, provavelmente está relacionado a uma fixação posterior nesse lado, que pode ser um P-R, né, no caso ali, como está palpando à direita, o PR, P-R. No segundo aqui eu tenho a presença, né, a mesma ideia do que está acontecendo ali, só para ter uma noção da cinesiopatologia, um sacro rotado, que mostra ele rotado, ele não vai ter esse deslizamento anterior, né, porque ele está PR no lado, ou seja, está posterior no lado direito, então ele não encaixa na linha articular, então ele vai ficar um pouco fixo, né? Então nós vamos ver a ausência desse movimento quando for fazer inclinação lateral para o mesmo lado. E aí depois eu tenho a palpação estática, né? Então eu vou palpar as linhas transversas, até fazer uma correçãozinha aqui, ó. Palpation. Eu vou fazer corrigir, né, ali, palpation, né? Então eu vou fazer a palpação estática, né? Então eu vou palpar ali as linhas, onde seria o disco, né, entre os segmentos sacrais, né? Eu vou verificar se não tem dor, né, se não tem o pitting edema nessa região. Depois na outra imagem aqui, né, eu tenho a mesma palpação, né? Nesse caso aqui eu vou palpar os segmentos, começo palpando S1, né, mas vou palpar os segmentos fazendo ali uma leve extensão da coluna lombar. Tá? Então começo com S1, depois passo para S2, S3, S4 e assim por diante. E eu vou então observar o movimento desses segmentos sacrais, que em geral vão estar todos, né, fusionados, né? Em alguns casos não. Na outra imagem aqui é o mesmo processo de palpação individual dos segmentos sacrais, começando lá em S1, onde eu vou fazer agora a inclinação lateral, side bending, para o mesmo lado. Tá? E ali eu posso também observar se tem dissociação de algum forame de algum segmento sacral. Isso pode acontecer raramente. E ali eu vou ter uma listagem P-R ou P-L,
que é P-R, P-L, para o segmento individual do sacro, que pode ser comumente em S3, por exemplo, S2. E eu também vou, né, considerar e anotar a dor aguda, né, que vai indicar, né, uma disfunção sacral, né, sempre associada a edema, né, e isso pode gerar uma irritação no sistema nervoso, principalmente nos nervos que saem dos forames sacrais. Então aqui, né, só para trazer, né, não é na mesma ordem que está no outro slide, eu achei interessante não trocar mesmo. Então eu vou procurar por edema, né, aqui nesse slide eu estou procurando por edema. Eu vou palpar a linha transversa, os tubérculos, né, sacrais, né. Eu vou palpar depois aqui, ó, né, a ala sacral. Eu vou palpar cada segmento, né, e vou palpar de forma estática para ver se tem sharp pain, né, se tem uma dorzinha ali aguda, né, se vai indicar, né, a presença de edema, né, não, com a palpação, e também com a mudança de textura, né, que eu já vi ali nesse aqui, na primeira ilustração, para ver se não tem ali na palpação estática uma alteração na textura, né, um cacifo, assim por diante. Então aqui eu vou palpar estático e dinâmico, aqui eu vou fazer o lateral bending, né? Então eu vou esperar que o sacro no lado direito, ele vá para antero inferior à direita ali. Se não for, tá fixo posterior, então se estiver rotado, né, um PR não vai ir mais para antero inferioridade à direita. E aqui eu tenho né, a checagem, né, no caso, no tubérculo, ou na linha do transverso ali entre S1 e S2, ou propriamente no tubérculo de S1 mesmo, eu vou pedir para que o paciente faça a extensão da coluna. Eu vou verificar o que acontece ali, né, se eu vou ter, né, uma mobilidade ou não de L5. Então, a L5 tem que ir para frente, né? Se ela não for para frente, pode significar que tem uma base posterior. E aí eu vou, né, aqui está ilustrando somente a palpação da mobilidade articular, né, que eu vou verificar em ambos os lados, né, em segmentos individuais, também fazendo sideband e inclinação lateral. Tá? Então, interessante falar um pouco mais, né? Aqui mostra alguns contatos sacrais. Esses contatos sacrais são interessantes, né? Mostra aqui, por exemplo, o flash pisiform, né? Que é esse primeiro aqui. A mão está plana, o pisiforme bem posicionado ali em S2, mas a mão plana, bem flat, né? Aqui eu tenho a construção de um túnel, então o pisiforme está em S2, né? Aqui eu acho que tem em S3 na primeira, tá? Aqui está em S2, esse aqui está em S2, mas tem um túnel aqui de forma que, né, o primeiro e o segundo quirodáctilo protegem, né, não deixam fazer contato no L5, né? Então isso é muito interessante, principalmente no BP, na base posterior, onde nessa situação eu não posso promover uma anterioridade de L5. Então ali eu tenho que fazer um vácuo, né, um túnelzinho, tá? É o chamado túnel de L5. E aqui, na terceira ilustração, mostra os contatos, né, que eu estou fazendo aqui com o dedo primeiro apontando para fazer puxamento de tecido. Então, no caso aqui, se é o caso de BP, eu vou fazer para cima, né, a linha de correção. Inclusive, o PR não vai I to S, né, mas o BP vai I to S. E o SPOND vai S to I, superior para inferior. Então, base posterior vai ir para P para I para S, e se for bilateral, né, a base posterior, né, o chamando BP, e no caso o espôndilo vai de S para I, tá? P para A e S para I, tá? E aqui mostrando uma correção de BP, por exemplo, sem fazer o que está sendo feito aqui, sem construir o túnel aqui com o polegar e o indicador. Aqui, no caso, está sendo sacrificado a L5, está colocando ela para frente, junto com a base do sacro, e isso está movendo em bloco,
e existe uma compensação necessária ali. Então o BP tem que ser corrigido principalmente com contato em S2, fazendo o túnel ali, não forçando o L5 para, no caso anterior, né? Dando um coicezinho, sem dar o coice em L5. Tá? Então, coisa que eu queria mostrar aqui também, né? Um arco, né? Podia botar o arco do triunfo para preferir isso aqui mais natural, né? Que o movimento, na realidade, para o BP e para muitos, né, que são feitos ali, movimentos que são feitos na lombar, mas também no sacro, principalmente no pull, né, que o pull, na realidade, é um push com o dedo, né, pull move, mas também no push de BP, certo? Também vai ser feito esse arco, tá? Um movimento de arco que vai identificar, na questão do pull, vai mostrar que realmente não é um pull, é um push com o dedo. Mas também no push também é feito principalmente no BP. Fica bem clássico isso na listagem BP. Tá? Então, aqui só para mostrar, vamos ver se a gente consegue ver o vídeo aqui. Aqui um pull, que na realidade é um push, né? É um push com o dedo, que vai mostrar novamente. Então, ele vai fazer... Não se faz isso, tá? Não se faz. Ele está mostrando ali como não é para fazer também, tá? Não se faz isso. O movimento certo é o que ele vai fazer agora de novo, que é pull as a push, fazendo o arco. E aí, para espôndilo, mesma coisa, fazendo o arco para baixo. É assim que deve ser feito. Então, vamos para o próximo. Bom, então aqui nós temos um PI-R. Então, essa base aqui, à direita, né, de S1, ela está inferiorizada. Então, nós temos um contato um pouco diferenciado aqui para fazer essa correção, que pode ser involved side down ou involved side up. Aqui no caso, involved side up. Vou mostrar aqui no vídeo como foi feita a correção. Então, tem duas possibilidades. A primeira possibilidade que ele vai colocar aqui, ó, ele foi com o pisiforme, viu que não é tão bom, né? Ele vai com a região tenar agora, quer ver? Aqui, ó, a região tenar posicionada ali, fazendo a correção inferior para superior. Então, lembrando que se fosse PR, é só P2A. Agora, como é PIR, aí vai ser P2A e I2S, certo? O BP também é I2S, mas o PI-R também é I2S. A diferença é que vai ter, no caso aqui, ó, vai ter um torquezinho também, ó, up to the joint, certo? Para corrigir a inferioridade. Além do I para S, vai ter um torque. E com o pisiforme também dá para fazer, né? Só tu vai ter que rodar um pouco mais o tronco, o paciente como um tronco, e vai fazer o torque up. E agora aqui, o que nós temos? Nós temos aqui o ajuste de segmento individual. Aqui mostra a sequência, colocando, né, posicionando o pisiforme no segmento afetado, vamos supor que é S2 ou S3. E aí ele vai fazer esse movimento aqui como se fosse um ajuste bem parecido como se fosse na lombar, né? Então, tem uma cunha aberta aqui, né, e ele vai fazer... Eu vou colocar o vídeo, né? Como se fosse um PRS, né? Mas não é assim que a gente chama a listagem. Nós chamamos de listagem individual de segmento sacral, PR, né, no caso, P-R, P-R. Então vai fechar a cunhazinha ali. E pode ser o P-L, né, P-L também. Só vira o lado, né? Então, o que nós temos aqui? Só para revisar, né, então aqui o da espôndilo, né, push move. Nesse caso ele iniciou, né, com o cotovelo aqui um pouco mais direcionado ao sacro e fez um roll down, né, utilizando também o arco que eu mostrei para vocês antes no vídeo anterior, né. E aqui eu vou mostrar o vídeo, né, do movimento.
Então posiciona, faz o contato. Esse contato ele tem que salvar aqui entre polegar e indicador L5. O contato vai ser em S2. E aí, em vez de ele fazer ir para S, né, ele vai posicionar a mão ali, ó. Não fez thrust ainda. E aí, depois que ele posiciona, ele vai trazer o arc down. Né? Aqui, ó. Isso aí, nego, velho. Aprendeu direitinho. Isso aí. Fez o arc down. Ok? Então é isso.